muito importante. Hoje vou fazer aqui uma abordagem muito simples, mas se calhar que é capaz de mostrar algumas coisas diferentes a algumas pessoas acerca da origem das doenças e da forma como as doenças, como as doenças aparecem. Olá Ana, olá, boa noite, Ana Jacinto. Como as doenças nos aparecem. E então eu hoje queria neste live falar um bocadinho sobre isso. Falar sobre, em primeiro lugar, sobre a origem das doenças e porque é que as doenças acabam por chegar até nós, como é que as doenças chegam até nós, até o nosso corpo físico, e depois de que forma é que também o Reiki ajuda no tratamento destas questões. Então, em primeiro lugar, como é que as doenças chegam até nós? Porque é que nós acabamos por ter doenças? A doença é uma manifestação física de alguma coisa que não está bem no nosso corpo. É um sinal do nosso corpo a dizer-nos atenção a alguma coisa. E quando o nosso corpo nos dá atenção a alguma coisa, é sinal que nós temos que ter atenção àquilo que o nosso corpo nos está a dizer. Então, de onde é que vem isso? Como vocês sabem, nós para além do nosso corpo físico, não é? Que é aquilo que é mais palpável e é aquilo que nós temos. Olá Patrícia, boa noite. É aquilo que nós temos aqui, a nossa carne e osso e músculos. Nós temos também mais corpos. E podemos, se calhar, falar assim muito brevemente e muito ao de leve no corpo emocional, no corpo mental e depois existe o corpo espiritual. Na ligação com as doenças, se calhar vale a pena abordar mais o corpo mental e o corpo emocional. Se nós pensarmos um pouco em relação à nossa mente e em relação às emoções que a nossa mente acaba por nos explotar no nosso corpo físico, naquilo que nós damos conta, existe uma ligação direta entre a parte mental dos nossos corpos e a parte emocional dos nossos corpos. E aqui é importante fazer sempre a diferenciação, e é aquilo que eu costumo sempre explicar, que é muito importante, é que mente é uma coisa, cérebro é outra. Quando nós muitas das vezes apontamos e dizemos mente, apontamos para aqui, só que a mente está em todo lado, a mente é tudo o que existe no nosso corpo. A mente são os impulsos elétricos, a mente são as células, a mente são todos os órgãos, a mente é tudo o que existe no nosso corpo, são todas as sensações e emoções que existem no nosso corpo, é tudo isso é a mente, ok? E o que é o cérebro? O cérebro não é nada mais, nada menos do que a mente em ação. A mente, quando dá uma ação, quando dá um comando, esse comando é registado pelo cérebro e depois o cérebro acaba por fazer alguma coisa no nosso corpo. E muitas das vezes estamos a falar de emoções. E quando nós estamos a falar de emoções, acabamos por pensar assim, ok, então mas o nosso corpo mental dá alguma informação ao nosso corpo emocional e que depois o nosso corpo emocional dá uma informação ao nosso corpo físico. O funcionamento acaba por ser assim, se quisermos simplificar isto ao máximo. Mas é bom para percebermos a razão das coisas. E então se nós temos uma ligação direta entre a parte mental e a parte emocional, essa ligação faz-se depois desembocar no nosso corpo físico. Vamos aqui ver uma coisa muito simples. Vamos pegar no nosso cérebro e vamos ver a forma como o nosso cérebro funciona. Nós temos a parte mais racional do cérebro, que, por exemplo, é o lobo frontal, e temos a parte emocional do cérebro, que é o complexo límbico, onde, por exemplo, está uma coisa muito importante em relação às emoções, que é a nossa amígdala. E a amígdala, não estamos a falar destas amígdalas daqui, mas é a amígdala, que é uma peçazinha assim muito pequenina que existe no nosso cérebro e que é responsável por exemplo, uma coisa muito importante que nós temos, que é o mecanismo de luta ou fuga, ok? Então vamos imaginar aqui o seguinte. Estamos a falar sobre, para quem está a entrar agora, estamos a falar sobre a forma como as doenças surgem, a ligação emocional entre as doenças e os nossos corpos. Então o que é que podemos... Então estamos a falar de uma parte racional, que é o lobo frontal, que é a parte que coordena a parte racional, que coordena a fala, que coordena aquilo que nós recebemos dos 5 sentidos, por exemplo. E temos a parte límbica, que é a parte emocional. E que está, por exemplo, estamos a falar da amígdala, e a amígdala é quem controla o complexo de luta ou fuga. Então vamos imaginar o seguinte.
O complexo de luta ou fuga é algo que existe em nós já de tempos imemoriais, porque era algo que nos punha em ação quando nós precisávamos de fugir de alguma coisa que nos causava perigo de vida. Quer fosse um animal feroz, quer fosse uma situação qualquer que pusesse o nosso corpo físico em perigo de vida. E então esse complexo de luta ou fuga, e é precisamente isso que acontece, é a amígdala dá uma informação ao nosso corpo, descarrega adrenalina e uma série de outras substâncias hormonais que nos iam dizer assim, ok, ou lutas com o bicho, por exemplo, ou foges do bicho. Ok? E o que acontece é que esta questão da luta ou fuga faz com que o nosso coração bata mais rápido, o sangue flua para as partes que estão a controlar o movimento, que são as pernas e os braços, não é? Os nossos membros, e a parte cerebral não é tão irrigada. Porquê é que isto acontece? Porque nós estamos preparados para nos defendermos. Ou corremos, as pernas estão irrigadas, ou lutamos, os braços estão irrigados. Logo, é esta zona dos membros que está mais fortemente irrigada de sangue, é a que está mais preparada para agir. E então este complexo de luta ou fuga é algo que está ainda em nós. Porque apesar de nós não termos que andar a fugir de animais ferozes, mas nós temos este complexo de luta ou fuga muitas das vezes no nosso dia-a-dia. Quando nós nos chateamos do trabalho, quando nós temos pessoas que no trânsito apitam e nós ficamos irritados, seja o que for, aquilo tudo que nos pode acontecer em casa, quando temos uma discussão, aquilo tudo que nos pode acontecer no nosso dia-a-dia e que nos coloca nesse mecanismo de luta ou fuga, ok? Ainda há o freeze no meio, que é luta, paralisação ou fuga, não é? No meio também ainda há a paralisação, que muitas das vezes quando vocês estão a discutir com alguém, essa pessoa não consegue responder e fica parada, ok? Que é um complexo também que está ligado à luta ou fuga. Então, mas o que é que acontece? Se nós temos este mecanismo da luta ou fuga em que o sangue está para os nossos membros e não tanto para a irrigação cerebral, as decisões que nós temos a tomar ficam toldadas, não é? Porque não temos a definição daquilo que nós efetivamente conseguimos pensar na nossa máxima força cerebral, não é? Para tomar uma decisão racional. Porquê? Porque o sangue não está no lobo frontal, o sangue em sua maior percentagem está nos membros, ok? O coração bate mais depressa, por exemplo, a digestão já não é feita tão bem. Por exemplo, se vos acontece ter uma discussão à hora de jantar, ou à hora de almoço, ou depois de uma refeição qualquer, vocês ficam mal dispostos porque a irrigação que está a ser feita no estômago para a digestão deixa de acontecer dessa forma tão forte para a digestão. E o que acontece é que, então, se nós estamos nesse mecanismo de luta ou fuga, as nossas decisões não estão a ser bem tomadas, nós somos quase que controlados pela amígdala. E a amígdala, como eu disse, é a tal coisa pequenininha que existe no nosso cérebro, no complexo límbico, na zona das emoções. E emocionalmente nós somos travados pela amígdala e por esse complexo de luta ou fuga. O que acontece então? A nossa mente está a descarregar as tais emoções, emocionalmente nós estamos em stress, ok? E quando nós emocionalmente estamos em stress, o que acontece é que hormonalmente não estamos bem no nosso corpo. Não estamos calmos, o nosso coração está a bater mais rápido, a nossa pressão arterial é mais alta e por causa de todas estas questões, emocionalmente nós não estamos bem. Logo, se não estamos bem emocionalmente, existe aqui esta ligação muito forte entre a parte emocional e aquilo que depois se vai verificar no nosso corpo, é que nós começamos a sentir o estômago embrulhado, começamos a sentir uma dor aqui na zona do peito, podemos começar a sentir uma dor nas costas, podemos começar a sentir dores numa série de sítios do nosso corpo que estão relacionados com a emoção e com as emoções que nós acabamos por estar a sentir. Okay? Se vocês quiserem investigar um bocadinho mais sobre isto, podem ver o que é que acontece ao nível dos chakras, por exemplo, que é algo que existe no nosso corpo emocional, no nosso corpo etérico. Okay? Portanto, podem investigar um pouco mais sobre isso. Eu no curso de Reiki, por exemplo, tenho um dos dias é especificamente só a falar sobre os chakras e a forma como os chakras estão relacionados com a nossa energia e com a nossa saúde.
Eu tenho aqui uma folhinha com os apontamentos só que fiz para não me esquecer daquilo que queria dizer, ok? Então, e o que é que acontece connosco? Nós somos efetivamente aquilo que nós pensamos, nós somos efetivamente aquilo que nós sentimos, nós somos efetivamente aquilo que nós passamos no dia-a-dia, nós somos efetivamente aquilo que emocionalmente está presente. Não somos mais do que isso. E quando nós dizemos, por exemplo, que nós só utilizamos 10% do nosso cérebro, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Isto quer dizer que apenas a parte racional, que são cerca de 10% daquilo que nós acabamos por utilizar, tudo o resto acaba por estar utilizado pelo nosso subconsciente, que está muito ligado também à parte emocional e a tudo o que é da nossa mente. Portanto, como nós percebemos, e estamos aqui a entender, que nós só controlamos alguma das partes que nós temos, às quais nós temos ligação. Então, emocionalmente, nós vamos perceber que quando nós temos um desgaste emocional, quando nós temos um desgaste ligado a sentimentos, ligado a formas de ver a vida, ligado às nossas crenças, ligado a uma série de coisas que nós somos efetivamente, isso vai fazer com que haja uma desregulação no nosso corpo e no nosso corpo físico. Eu tenho aqui, até apontei aqui uma coisa, por exemplo, o Dr. John Crystal, que é o editor do Biological Psychiatry, de um jornal, aliás, de uma revista, que ele diz que nos últimos estudos que foram feitos, é espantosa a ligação que se cria entre emoções densas ou emoções negativas, os circuitos neuronais, a inflamação e os marcadores de baixa condição física. Ou seja, cada vez mais se está a perceber que existe uma ligação entre aquilo que são as emoções negativas, que nós muitas das vezes falamos, que são as grandes seis, como nós dizemos, que é o medo, a culpa, a raiva, ok? São uma série de emoções que nós temos diariamente. Algumas pessoas mais do que outras, determinado pack de emoções, mas elas estão presentes em nós quase sempre. E estas emoções densas, eu não gosto muito de chamá-las negativas, são emoções densas, acabam por causar diferenças nos nossos circuitos neuronais, por um lado, ok? A forma como o nosso cérebro reage. E vocês sabem que todos os neurónios os neurónios criam ligações, são as sinapses entre eles. Porquê? Por causa de hábitos que eles adquirem, e os mesmos hábitos também são condicionados pela emoção e pelo sentimento. E se nós estamos sempre a agir da mesma forma e temos o mesmo tipo de emoção, é aquela zona do cérebro que se vai fortificar. Logo, vamos estar sempre habituados a agir daquela maneira, ok? O que é que acontece com esses circuitos neuronais? Podem causar algo de negativo no nosso corpo, podem causar inflamação, podem causar algo que nos dê uma condição física baixa. Essa condição física baixa pode diminuir o nosso sistema imunitário, logo levar à doença. Okay? E o que acontece, basicamente, é que quando nós estamos a trabalhar nesta questão do córtex cerebral e da amígdala, que é uma coisa muito simples, eu trouxe este exemplo hoje para vocês perceberem que é muito simples perceber esta questão e a forma como emocionalmente nós acabamos por criar as nossas doenças, é que, ok, nós estamos a viver em stress permanente e se estamos condicionados por uma reação hormonal que nós temos no nosso corpo, o que vai acontecer é que essa libertação hormonal também nos vai condicionar fisicamente. Porquê? Porque vamos ficar habituados a receber aquele tipo de hormonas. Vamos ficar habituados a receber aquele tipo de situações. E a Rita pergunta, e doenças? E doenças? Eu não sei o que é que queres dizer com isso, mas aquilo que são as hormonas que nós estamos a receber cerebralmente, muitas das vezes vão-nos acabar por exemplo, se for uma hormona como o cortisol é o quê? É a hormona do stress. A hormona do stress faz efetivamente com que nós tenhamos sempre o coração a bater mais depressa. Por exemplo, quando nós estamos em stress, o coração bate mais depressa. Logo, isso causa também uma série de stresses no nosso corpo físico, não é? E isso vão-se verificar depois em nós. E nós envelhecemos mais depressa, e nós andamos mais cansados, e nós podemos não ter uma doença, dizer assim, ok, eu tenho uma doença, tenho um sintoma, tenho alguma coisa no meu corpo físico, mas o que acontece é que não dormimos bem, não descansamos, andamos em stress permanente, andamos com muita raiva, e se vocês virem o que está a acontecer, nestes últimos 2 anos, o consumo, sim, se provoca doenças, já vou explicar, sim, o consumo de
de medicamentos aumentou exponencialmente. E não são os medicamentos ligados ao Covid ou alguma coisa dessas. São mesmo os antidepressivos. São mesmo os calmantes. São mesmo os comprimidos para dormir. Porquê? Porque naturalmente andamos mais estressados. Naturalmente andamos mais raivosos. Naturalmente andamos mais suscetíveis a que alguma coisa nos aconteça. E se nós temos mais cortisol no corpo, que é a tal hormona que eu estava a falar há pouco, a hormona do stress, o que vai acontecer é que nós vamos ter essas questões todas. E vamos ficar mais enervados e vamos ficar menos calmos para lidar com situações e se calhar vocês no trânsito veem que muitas das vezes as pessoas apitam mais e ficam mais enervadas. Mas outro dia, num sábado à tarde, acho eu, nós íamos lanchar e uma senhora estava parada no passeio com o seu cão e outra senhora começou a apitar para ela passar, mas ela não queria passar e foi assim uma cena muito... a mulher vinha muito irritada dentro do carro e nós são estes pormenores que nós reparamos nas pessoas. E o que é que acontece depois? Na primeira fase pode não haver doença, como estava a Rita aqui a perguntar. Pode não haver doença, mas numa segunda fase pode haver. Porque se isso se mantém muito tempo, o que acontece é que vai-se manifestar numa doença. Vai-se manifestar porque energeticamente nós estamos descompensados. E se nós energeticamente estamos descompensados, ou seja, se os nossos meridianos estão bloqueados, se temos uma série de coisas nos chakras que nos estão a acabar por pôr os chakras a rotacionar para o lado errado ou descompensados energeticamente, o que vai acontecer é que isto vai se verificar no nosso corpo físico mais tarde, quer seja uma dor numa perna, quer seja uma dor nas costas, quer seja uma dor no estômago, quer seja um tipo de doença qualquer, quer seja uma grande constipação, andarmos sempre constipados, andarmos sempre com sinusite, andarmos sempre com uma série de coisas, dizermos que temos alergias a certos alimentos, por exemplo. Porquê é que de repente as pessoas começaram a ser todas alérgicas não sei a quê? Ok? Já pensaram nisso? Antigamente ninguém era alérgico a nada, não se falava sequer de alergias alimentares e agora tudo provoca alergias alimentares. Ok? As pessoas perguntam muitas das vezes as festas de anos dos miúdos: o miúdo é alérgico a alguma coisa? Antigamente perguntava-se alguma coisa dessas quando nós íamos às festas de anos. Comias o pão de leite com queijo e os sumos e ninguém dizia mais nada, não é? Portanto, temos que começar a perceber de onde é que isto tudo vem, de onde é que todas estas questões vêm. E então, o que é que efetivamente faz o Reiki nestas questões? Nós estamos a falar de energia, estamos a falar dos nossos corpos, pelo menos eu queria definir 4 corpos muito simplesmente: o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual. Pelo menos o Reiki atua em todos, mas pelo menos vou-vos explicar um pouco o que é que acontece no nosso corpo emocional, por exemplo, para depois conseguir acalmar o nosso corpo físico. O Reiki, como vocês sabem, é uma técnica milenar, tem mais de 8.000 anos, já foram registados. A Patrícia diz que poderiam fazer uma vacina que desobstruísse o mindset. Era mesmo isso. A vacina existe, chama-se meditação, chama-se Reiki, chama-se uma série de terapias complementares que se podem utilizar. Isto cada um acaba por se ligar à que será mais conveniente e com quem consiga ter mais ligação. Eu, por exemplo, a minha ligação acabou por ser muito ao Reiki, acabou por ser muito também à meditação, também faço. Porquê? Porque acabamos por trabalhar muito a questão emocional em nós. E a questão emocional está ligada à questão mental. E quando nós acalmamos a mente, nós acalmamos as emoções também logo a seguir. Logo, nós acalmamos também aquilo que se passa no nosso corpo físico. E com o tempo, é claro que não é chegar e começar a fazer Reiki e as coisas desaparecem, claro que não. Mas a medicina também funciona assim, não é? E o Reiki é uma terapia complementar, não substitui. Vamos imaginar que nós temos uma dor crónica, nós temos alguma coisa temos uma inflamação no corpo, seja o que for, não substitui a parte alopática, não é? Não substitui a medicina convencional, como nós costumamos dizer, mas ajuda. Porquê? Porque vai trabalhar a nossa mente. E vai trabalhar a nossa mente no sentido em que nos vai dar uma capacidade de segurança diferente. Se vocês forem ver, por exemplo, a minha página de Facebook, as críticas que eu tenho lá e os comentários relativamente às pessoas que fizeram o curso e que depois, a seguir, começaram a praticar em si, as mudanças foram rápidas. Porque acontece quando nós temos algum stress,
e rapidamente o Reiki ajuda a aliviar. Se calhar numa primeira fase alivia, noutra fase pode manifestar outros stresses que nós poderíamos ter, porque vai desbloquear algumas energias em nós, mas o que acontece é que pode acontecer um período de exacerbação da coisa e depois volta a acalmar e ficamos muito mais aliviados e muito menos estressados em relação às coisas. E o que é importante perceber é que o Reiki, sendo a tal arte milenar que eu falava, é uma arte de manipulação energética em que nós utilizamos a energia que está em todo lado, que é a energia Ki, não é? Que é a nossa energia, e utilizamos-la para... é quase como se... Eu vejo como se fosse um canal que nós recebemos a energia e acabamos por ser um canal para dar a energia a outra pessoa. E este canal não gasta a nossa energia, que é isso que eu gosto sempre de explicar. Quando nós somos sintonizados no Reiki, nós fazemos uma ligação direta à fonte da energia, não é? Porque se nós não o fizermos, nós estamos a gastar a nossa energia. Mas quando fizermos uma sintonização, o que acontece é que a energia passa por nós e não desgasta a nossa. E nós vamos acabar por passar essa energia à pessoa, e o Reiki é uma energia inteligente. E o nosso corpo é inteligente. O nosso corpo vai receber a energia e vai colocá-la exatamente onde precisa. E vai passar exatamente onde precisa. Vai passar desbloqueando os nós energéticos que nós temos, vai acabar passando, ajudando nas zonas em que estão com alguma descompensação energética, vai fazer tudo isso. Vai acabar por harmonizar os chakras para que a energia flua corretamente no nosso corpo. Há uma série de coisas que vão acontecer e que fazem com que a seguir, e depois de 2 sessões, depois de 3 sessões que nós façamos, em nós, a energia flua corretamente. E a Patrícia está a dizer comigo que foi assim, se calhar era aquele pico que eu estava a falar e depois a coisa acalma. É isso naturalmente que acontece. E o Reiki, como dá, acaba por nos colocar também num estado forte de meditação, acaba por nos acalmar também. E quando nós ouvimos hoje falar de mindfulness e tudo isso, o Reiki é isso. O Reiki é colocar-nos no momento presente, colocar-nos no agora, colocar-nos num estado de calma, colocar-nos num estado de receber. E quando nós assim estamos, nós ligamos-nos àquilo que é a nossa Terra, ligamos-nos àquilo que é a parte superior universal e acabamos por ser um canal de passagem da energia. E essa energia passa em nós e deixa-nos de uma forma mais saudável. Por isso é que, quando nós falamos numa origem emocional de doenças, quando nós falamos numa forma em que as doenças se verificam em nós, existe sempre o lado B, que é nós olharmos, ok, o que é que em nós está a acontecer para que a doença se verifique? Okay? A Patrícia está a perguntar, para aplicar Reiki a terceiros é necessário ter o nível 2? Não. Mas para aplicar Reiki a terceiros basta o nível 1. O que é importante perceber em relação aos níveis é que no nível 1 eu costumo ver isto como mangueiras, não é? No nível 1 somos uma mangueira mais fininha de energia. No nível 2 vamos aumentar a mangueira, no nível 3 ainda mais. A energia que conseguimos receber, ok? E fazer isso a outra pessoa, nós estamos a dar menos energia do que quando tivermos mais níveis. O que acontece é que o tempo de aplicação, por exemplo, por isso é que é maior o tempo de aplicação, por exemplo, quando estamos no nível 1. O tempo de aplicação no nível 1 em cada um dos sítios é entre 3 a 5 minutos. Quando passamos para o nível 2 já é 2 minutos, 2, 3 minutos. Quando passamos para o nível 3 é 1 minuto e pouco. Ou seja, imaginar que quando fazemos uma autoaplicação no nível 1 de Reiki podemos demorar cerca de, sei lá, se fizermos nos pontos todos, nos 14 pontos, podemos demorar cerca de 45 a 50 minutos, por exemplo. Se fizermos 3 minutos, se fizermos 5 minutos, um bocadinho mais, não é? E se fizermos depois no nível 3, por exemplo, já demoramos 14, 15 minutos a aplicar Reiki e fazer uma autoaplicação. Porquê? Porque é mais energia. Porque conseguimos dispor de mais energia, ok? É importante perceber isto. O que é que acontece depois? É que, à medida que nós vamos avançando nos níveis, vamos conhecendo também
símbolos novos que nos ajudam a trabalhar outros corpos, que nos ajudam a trabalhar o corpo emocional, o corpo astral, o corpo espiritual. Porquê? Porque são também ligações mais fortes que nós temos à energia. E então, se nós conseguimos trabalhar o corpo etérico, por exemplo, com o nível 1, que é o nível dos chakras, não é? É o nível dos meridianos, nós depois no nível 2 vamos conseguir trabalhar esse corpo mais o corpo emocional, e depois no nível 3 já conseguimos chegar ao corpo espiritual, já trabalhamos também o mental, porque temos outros símbolos que nos vão ajudar a chegar lá, ok? Portanto, é perceber que, à medida que nós vamos aumentando, vamos tendo mais conhecimentos, mas também vamos canalizar mais energia, ok? A forma como nós vamos conseguir absorver a energia, vamos senti-la de outra maneira. Aquilo que vai acontecer nas nossas mãos também vai ser outra coisa. Vocês vão começar a sentir, quem fizer os níveis, se calhar quem fez comigo já o primeiro nível desta primeira edição de janeiro, se calhar já começa a sentir algumas coisas nas mãos. Eu na formação ensino a sentir o que é que se passa nas nossas mãos ao nível energético. Depois, à medida que os níveis vão avançando, nós ganhamos mais sensibilidade e nós conseguimos perceber a quantidade de energia que está a sair com a sensibilidade que nós vamos ganhando nas mãos. Mas isso também é com o tempo, e se calhar quanto mais aplicação nós fizermos, quanto mais auto-aplicação nós fizermos nos primeiros 21 dias, por exemplo, que eu recomendo sempre a fazer uma série de 21 dias de auto-aplicação quando se faz o nível 1, para nós nos limparmos e para sentirmos bem a energia, nós vamos sentindo também muito mais nas nossas mãos, vamos sentindo muito mais aquilo que se passa energeticamente. E depois, o que é que acabamos por ter? Acabamos por conseguir curar uma série de coisas no nosso corpo emocional, no nosso corpo físico, porque se nós estamos a viver numa época de mais stress, não é? Se nós sentimos mais stress naturalmente, é necessário que nós ganhemos as ferramentas para que esse stress não chegue até nós. O Reiki ajuda, porque retira-nos deste mecanismo da luta ou fuga diário em que nós estamos. Nós acabamos por ser controlados pelo tal campo límbico, não é? Como eu estava a dizer há pouco, mais pela amígdala, não é? Que a amígdala está sempre à espera do perigo, não é? Que é aquela tal glândulazinha no nosso cérebro que está sempre à espera do perigo, está sempre à coca do perigo, e é graças à amígdala que nós estamos no tal mecanismo de luta ou fuga. Mas se esse mecanismo de luta ou fuga está permanente no nosso corpo, nós nunca descansamos, nunca repousamos. E vocês imaginem, nós temos as gazelas que andam no meio da savana africana. Uma gazela está a beber água, sossegadinha, de repente ela sente o cheiro de um leão ou de uma leoa, e a gazela fica em stress. E de repente ela vê a leoa e ela começa a fugir. E está em stress, está no seu mecanismo de luta ou fuga ao máximo. E então a gazela desata a fugir, e ela se consegue fugir, não é? Ela, passado 15 minutos, 10 minutos, nem tanto, já está outra vez calmíssima. Porquê? Porque a gazela não tem o lobo frontal desenvolvido, não tem o tal mecanismo racional que nós temos, que é um mecanismo racional que acaba por criar as situações que estão à frente. E nós, se nos acontece uma cena de stress, por exemplo, no trânsito, se alguma pessoa nos corta ao trânsito e quase que causa um acidente, nós ficamos a pensar naquilo um monte de tempo. E ficamos a mandar vir com a pessoa, se calhar, durante o resto da viagem. E visto o que ele fez e visto o que não sei o quê. Os animais não têm isso, não têm a parte racional que acaba que nos dá a nós tanta coisa boa, mas também que nos causa esta situação, porque nós somos o único bicho que se preocupa com o passado e se preocupa com o futuro e não vive o agora, ok? A Patrícia está a dizer que já fez 2 vezes o nível 1, a segunda consegui fazer os 21 dias, mas acho que não vai haver 2 sem 3. Exatamente. Patrícia, se quiseres fazer o nível 1, estás à vontade. Vamos começar para a semana. Efetivamente, o que acontece é que os 21 dias são importantes. São importantes para fazer uma limpeza e para fazer uma asepsia quase energética do nosso corpo. É importante porque nós muitas das vezes temos bloqueios energéticos que basta esses 21 dias de aplicação, de auto-aplicação, que nos vão limpar. E esses desbloqueios energéticos que nós muitas das vezes precisamos de fazer, nós trazemos as tais mochilas das pedras, como nós dizemos muitas das vezes, às costas, não é?
e são situações com pessoas, e são crenças, e são uma série de coisas que nós temos aqui agarradas em nós e que nós andamos a carregar com elas diariamente. Nós não deixamos, ou muitas das vezes não largamos a mochila, e muitas das vezes nós precisamos de retirar pedras dentro da mochila que não nos interessam, já não nos servem. Ok? E é por causa de trazermos essas pedras, e de trazermos essas pedrinhas e pedregulhos e areias, que nós nos sentimos pesados. E é por causa dessas mochilas que nós trazemos às costas que depois nos doem os ombros, depois nos dói aqui os trapézios, depois que nos dói o pescoço, nos dói aqui atrás na nuca, uma série de coisas que acabam por nos doer, porque nós acabamos por carregar coisas que não nos interessam e não nos servem para nada. O que acontece com o Reiki, e é uma coisa fantástica, é que o Reiki ajuda-nos a retirar pedras, ajuda-nos a retirar calhaus, ajuda-nos a olhar para as situações com outros olhos. Por exemplo, uma coisa que eu falo na formação são os 5 princípios do Reiki. Eu posso-vos dizer um deles, que é só por hoje. Todos os princípios começam só por hoje. E um dos 5 princípios é só por hoje não te zangues, ou não te irrites. E uma das coisas importantes que nós temos que perceber e pensar é que aquilo a que a nossa mente resiste, persiste. Se pensarem já no outro dia falei nisto, se nós pensarmos em nós como uma resistência, que nós somos uma resistência, quando a energia passa por nós, ela tem que entrar por uma ponta e sair pela outra, não é? E é assim que funciona. Vocês, se agarrarem um cabo elétrico, vocês apanham um esticão porque a energia passa por vocês. E o que acontece emocionalmente é exatamente a mesma coisa. Nós, quando recebemos uma emoção, quando recebemos uma energia, as emoções são energia, assim como os pensamentos, assim como as palavras, são energia. Quando nós recebemos uma energia, se a energia passa por nós e se nós resistirmos a essa energia acaba por ficar em nós. Se for uma coisa boa, não é? Nós acabamos por ser aprazível, não é? Sentimos-nos bem com ela. Se for uma coisa má, essa energia passa por nós e nós ficamos com ela. Ela agrega-se em nós e agarramo-la, não é? E essa energia, quando é negativa ou quando é densa e fica em nós, acaba por causar um bloqueio. Que pode ser num meridiano, pode ser num sítio qualquer do nosso corpo. E se nós estamos a resistir e essa energia vai persistir, o que acontece é que quanto mais resistência nós causamos, mais essa energia fica em nós. Por isso é que muitas das vezes se fala no princípio do soltar. E o Reiki ajuda muito nisso. Ajuda no princípio do soltar. E temos que soltar o quê? Temos que soltar o que já não nos interessa. Temos que soltar aquilo que já não é nosso. Temos que soltar aquilo que já não faz bem. Temos que soltar aquilo que não nos leva a lado nenhum e que não cumpre com o nosso propósito ou que não se liga ao nosso propósito. Não é? Por isso é que nós, quando resistimos e quando trazemos essa mochila às costas, acaba por nos causar a tal doença, acaba por nos causar um desarranjo energético em nós, acaba por o yin e o yang não estarem compensados, acaba por haver uma série de coisas que nós sentimos uma acidez quando estamos nesse modo, e esse modo não é positivo para nós, esse modo não nos vai trazer nada de bom. Okay? Patrícia está a dizer que é o Okidakuwa. Eu por acaso não sei de cor, a parte em japonês por acaso não sei de cor. Só tenho-os em mim em português. E é essencial nós percebermos que o Reiki nisto ajuda muito. O Reiki acaba por nos dar uma estabilidade emocional muito maior. Acaba por nos dar uma visão e umas lentes para nós conseguirmos ver a nossa envolvente de uma outra forma. Portanto, eu aconselho quem nunca fez um curso de Reiki, quem nunca fez uma formação em Reiki, esteja à vontade e faça. Eu incentivo. E na próxima semana eu vou fazer um curso de nível 1, na terça, quarta e quinta. Portanto, são 3 noites, sempre às 9h30, online,
para ser possível a toda a gente estar presente. Ainda temos estas condicionantes covidescas, portanto, este curso acaba por também chegar a pessoas do país todo. Nós, na primeira sessão que fizemos em janeiro, tínhamos gente do Algarve até ao Porto, portanto, havia pessoas de todo o lado. O Reiki é universal nesse sentido. E daí, sendo online, conseguem estar pessoas de todo o lado. E, acima de tudo, à noite, porque também é uma altura mais calma em que estamos todos mais sossegados. Portanto, são as tais 3 sessões, terça, quarta e quinta, nos dias 15, 16 e 17 às 9h30. E já me perguntaram assim, então e o valor? E eu vou dizer assim, o valor é o que tu quiseres pagar. É muito simples. Eu não pus valor nenhum. Não coloquei nenhum valor de pagamento. Podia-se dizer 50, 40, 80, 100. A mim o que me interessa é que eu consiga chegar ao máximo de pessoas possível para explicar isto e para explicar os benefícios que o Reiki pode ter nas pessoas. Basicamente é isso. Eu quero cumprir o meu propósito, que é despertar a consciência para que as pessoas tenham uma vida mais feliz. É só isso que eu quero fazer. Porque eu sei o que é despertar a consciência, eu sei a mudança que fez em mim, eu sei a mudança que fez na minha vida. Portanto, se alguém mais quiser aceitar este desafio de aprender mais sobre a forma como nós todos podemos viver mais felizes e todos podemos viver melhores, venham fazer um curso de Reiki, porque vai valer a pena. E então o preço é como eu digo, pagas aquilo que tu quiseres pagar ou conseguires pagar. Aquilo que achares que é justo para uma formação de 3 noites em que tu vais ter alguma coisa que te vai ajudar para o resto da vida. E muitas das vezes as pessoas dizem, quanto é que eu devo pagar, quanto é que eu não devo pagar? É a vossa consciência que diz. Eu não quero estar a colocar preço, porque não é isso. Não é o dinheiro que me está a mover. Portanto, o que me move é efetivamente ajudar, é efetivamente que as pessoas consigam ter uma ferramenta para que as suas vidas sejam mais felizes. E se eu puder ajudar, e tenho feito já com algumas pessoas, fico muito feliz com isso. E todos os dias fico orgulhoso quando recebo mensagens a dizer que desde que fizeram o curso, desde que fizeram a formação, que a vida ficou melhor, que as coisas ficaram melhores, que veem as coisas com mais clareza, que, por exemplo, sentem-se melhor. E uma das pessoas que fez a formação, de janeiro, está a passar por uma situação de cancro e eu acabou por ir fazer um TAC nesta segunda-feira, que correu muito bem. E é isso que interessa, e é isso que eu quero conseguir dar às pessoas. É uma forma de serem mais felizes e terem mais saúde. Patrícia, não tenho que pedir desculpa por nada, não está a ser inconvenientes, antes pelo contrário, está a ser bastante participativo, o que é bom, dá mais energia aqui à live para não estar aqui sozinho a falar. E então, como eu dizia, para quem quiser fazer a formação, pode falar comigo, pode mandar mensagem. Nós já temos a turma a andar já, portanto, terça-feira às 21h30 começamos a formação, vai ser via Zoom. Eu depois às pessoas inscritas eu envio o link do Zoom para termos a sessão, e depois no último dia, na quinta-feira à noite, será a sintonização, ok? Será a forma das pessoas se ligarem à energia. Uma coisa que eu tenho dito, e para quem quiser oferecer como prenda de Dia dos Namorados, também está à vontade. Porque, olha, como diz a Patrícia, Reiki é amor. E acima de tudo, quando nós estamos a dar a alguém um curso de Reiki, a oferecer um curso de Reiki, que ainda por cima eu não coloquei preço, vocês podem dar efetivamente aquilo que conseguem, nós estamos a dar amor. Estamos a dar amor porque quando nós estamos a dar da nossa energia, quando estamos a dar daquilo que é mais nosso, que é a nossa energia, nós estamos a passar amor às pessoas. E é importante perceber que tudo o que existe é amor, e tudo o que existe é para ser visto com amor, e devemos entender o amor como não o amor carnal entre um homem e uma mulher, mas o amor fraternal que a todos nos deve ligar. O amor humano que a todos nos deve ligar. O amor de entreajuda que a todos nos deve ligar. E o Reiki é isso. Porque nós somos a humanidade, somos uma unidade. Portanto, não há outra forma de ver a nossa estada neste planeta, porque nós somos
somos uma unidade que nós estamos aqui neste planeta, portanto temos que nos ajudar uns aos outros e temos que dar energia positiva e temos que nos libertar uns aos outros das crenças negativas, das crenças limitantes, dos paradigmas negativos e limitantes que muitas das vezes nós temos e ajudar-nos a ver o universo, a ver a realidade como ela é, efetivamente, que somos nós que a criamos. Ok? Obrigado a todos. Espero por vós. Patrícia, fica para a próxima, não há problema nenhum. Haverá outra oportunidade, porque eu estou sempre a ter tantas inscrições que eu vou fazendo. Depois, no próximo mês, farei um nível 2, por exemplo, porque também já há muita gente que pediu nível 2, portanto, vamos avançar também com o nível 2 em março. Mas, para já, para a semana, Reiki nível 1, dias 15, 16 e 17 de fevereiro, às 21h30, online. O preço é o que tu quiseres. Até logo, um abraço a todos e muito obrigado por me estarem a ouvir aqui um bocadinho. Serão entregues, obrigado Patrícia, serão entregues, obrigado. Um abraço a todos, obrigado.